A paz do Senhor, amados irmãos, saúdo-vos na bendita paz do Senhor. Quero desejar boas-vindas para todos aqueles que estarão assistindo este vídeo. Eu quero compartilhar consigo uma palavra, a palavra de Deus, que iremos encontrar no livro de Esther. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a profetisa Hilda, da Igreja do Evangelho Direcionamento Profético. Então, eu quero compartilhar consigo esta palavra através desta plataforma do YouTube. Eu espero que a palavra possa te abençoar, possa mudar a sua forma de pensar, possa te ajudar em alguma coisa. Mas antes eu quero orar. Vamos orar. Baixa sua cabeça e vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela vida de cada um, Senhor, nesta hora. Senhor Deus, que estará assistindo este vídeo, abra o coração, Senhor, prepara um terreno fértil para que possa ouvir a palavra e a palavra possa falar com ele e transformar de alguma maneira em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Como eu dizia, eu sou a profetisa Hilda e quero compartilhar consigo a palavra do Senhor que iremos encontrar no livro de Esther 4, versículo 16 e 17. Mas acho melhor começar pelo versículo 13. Aleluia. Então, assim diz a palavra Esther, capítulo 4, versículo 13 até 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susá, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia. Então, a palavra do Senhor que eu quero compartilhar está no livro de Esther. Eu quero falar exatamente da oração de concordância, a oração em koinonia. Esta oração é uma oração extremamente importante, é uma oração que traz resultados, é uma oração super poderosa. Aleluia, porque a palavra de Deus no livro de Mateus 18, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor, que o que concordarmos na terra, o que acordarmos aqui na terra, será acordado, será concordado no céu. Amém? Então, eu trago esta palavra para mostrar que a oração em concordância tem muito poder. Por exemplo, mas antes eu quero ilustrar através da palavra de Deus, a palavra no livro de Esther, que diz o seguinte, que Mardoqueu soube que havia um decreto contra o povo judeu, contra o seu povo. E este decreto estava nas mãos de Amã. Amã era o inimigo do povo judeu e, por conseguinte, inimigo de
Mardoqueu. Então, quando Mardoqueu soube que havia um decreto nas mãos do Amã, Mardoqueu ficou preocupado. O que é um decreto? Decreto é uma ordem emanada por um rei, por uma autoridade superior, para a execução de algum propósito. Então, havia um decreto contra o povo judeu. Mardoqueu soube do decreto. Mardoqueu procurou. A Bíblia diz que Mardoqueu rasgou as suas roupas, cingiu-se de cinza e procurou alguém que fosse ter com a rainha Esther. A rainha Esther era a esposa do rei, e a rainha Esther é a prima do Mardoqueu. Então, o Mardoqueu mandou um recado para a rainha Esther, a sua prima, avisando-lhe sobre o decreto, que era para a rainha Esther ir ter com o rei e pedir para que anulasse este decreto. Quando a rainha recebeu esta mensagem, a Bíblia diz que a rainha Esther ficou com medo, ficou temerosa, porque a rainha Esther estava naquele período em que não podia visitar, não podia se avistar com seu rei, com seu esposo, por 30 dias. E se ela fosse ter com o esposo, ela corria o risco de ser executada. Então ela mandou dizer ao primo que ela está com medo de tomar esta atitude. E o primo mandou dizer ainda que se tu não fizeres, alguém será levantado para livrar o povo judeu, para livrar os judeus. Mas não tem certeza se tu e a sua casa, tu e a casa dos seus pais serão livres dessa destruição. Mas alguém poderia ser levantado para livrar. E quando a rainha Esther ouviu esta mensagem da parte do seu primo Mardoqueu, ela disse não, tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude. Ela mandou para que o Mardoqueu avisasse ao povo judeu, todos os judeus entrassem em jejum e oração a favor da rainha Esther, para que ela fosse ter com o rei, para que ela quebrasse um protocolo. Então, aqui nós percebemos duas coisas. Percebemos duas coisas neste texto. Ao entrar em jejum, a rainha Esther recordou-se da oração em comunhão, já que a mãe pretendia destruir todo o povo judeu. Ela convocou uma oração geral, todos unidos orarem para destruírem, para cancelar aquele decreto. Então entraram em oração e depois dos 3 dias de oração em jejum, a Esther foi ter com o rei. Mas antes de ir ter com o rei, o seu esposo, ela disse o seguinte, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ela tomou uma atitude. Depois da oração, ela tomou uma atitude. E ela disse para ela que se ela perecer, paciência, mas alguma coisa ela teria que fazer
pelo seu povo. Porque se ela não fizesse, por medo, o povo seria destruído. E também, se ela, antes de fazer o jejum, ela pensou com ela: se eu fizer, serei eu a ser executada. Mas ela disse: não, deixa convocar, conclamar um jejum para que eu possa achar graça aos olhos de Deus, para que eu possa alcançar um favor particular, um favor específico da parte de Deus, para que eu possa ir ter com o rei. Se eu perecer, paciência. Muitas vezes nas nossas vidas nós nos encontramos em situações em que precisamos tomar uma atitude. Por exemplo, quando uma mulher anda com maridos casados, homens casados. Então, recebe uma palavra que o caminho que está a seguir não é o correto. Tem que tomar atitude. E ela diz com ela: se eu tomo uma atitude, se eu desisto deste homem, irei passar fome. Mas também permanecer com este homem, estarei a errar contra Deus. Estarei a violar os princípios de Deus. E o que tem que acontecer? Tem que tomar uma atitude. Se eu passar fome, paciência. Mas a atitude, ela tem que ser tomada. Aleluia. Então, aqui vemos que a Esther tomou atitude. Depois da oração e jejum, a Esther foi ter com o rei. E o que acontece é que, ao ir ter com o rei, ela quebrou um protocolo, primeiro. Segundo, ao ir ter com o rei esqueceu que havia aquela regra, aquela norma de ficarem 30 dias sem se ver. O rei esqueceu-se, não se recordou disso. A rainha Esther achou graça aos olhos do seu esposo. E quando ela apresentou a situação do decreto que havia contra o seu povo, o rei ficou enfurecido com Amã, por causa do decreto que o rei havia assinado. Estava nas mãos do Amã. Mas quando recebeu esta informação da parte da rainha Esther, ele ficou enfurecido com o Amã. A Bíblia diz que já havia uma cova aberta contra o Amã. Já havia uma cova aberta para enterrar, não contra o Amã, para enterrar o Mardoqueu. O Amã havia aberto uma cova para enterrar o Mardoqueu. Então, quando o rei recebe a informação acerca do decreto, o rei fica enfurecido. O rei manda matar Amã. Manda matar Amã e que lhe enterrassem na cova que ele havia aberto para enterrar o Mardoqueu. E o Amã é morto e é enterrado na mesma forca que haviam preparado para o Mardoqueu. Duas coisas aqui entendemos. Duas coisas aqui eu entendo ainda mais. Eu entendo que a Esther... duas coisas eu entendo. Que a Esther, ao conclamar o jejum, ela recebeu um favor específico e especial da parte de Deus. Número 2, ao conclamar o jejum, a história, o decreto que tinha sido traçado contra o povo judeu, virou contra o inimigo. O que muitas vezes se diz que o feitiço vira contra o feiticeiro. Era para matar o Mardoqueu, mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Mandaram matar Amã. E outra coisa,
Quando a rainha Esther apresenta esta situação e o povo judeu fica livre da morte e o inimigo dos judeus é morto, neste caso Amã, para além de resolverem a situação dos judeus, para além de acabarem com o inimigo, o Mardoqueu é promovido. É promovido o Mardoqueu. Esta história, em muitas passagens da Bíblia, ela se repete. Por exemplo, quando formos ver o livro de Josafá, a história de Josafá, Josafá vinha contra ele um exército, 3 exércitos contra ele. E como este exército vinha contra o seu povo, o povo todo, eles conclamaram um jejum, entraram todos em jejum. E Deus respondeu e disse: esta guerra não é vossa. Deus destruiu os inimigos de Josafá. Para além de destruir os inimigos de Josafá, aquelas riquezas que pertenciam aos seus inimigos ficaram com o povo de Josafá. Então o povo de Josafá não só venceu a guerra, a batalha, também ficou com a riqueza deste povo. É o que Deus faz conosco. Quando Ele entra em ação, peleja por alguma situação nossa, não só resolve aquilo, mas também acrescenta mais. Ele nos abençoa ainda mais, nos exaltando. Aleluia! Para que todos aqueles que eram contra nós comecem a ver que o Deus a quem nós servimos é um Deus de poder, é um Deus de justiça. Amém? Desculpa. Amém? Então, o Amã foi morto e o Mardoqueu foi exaltado. Aleluia. É importante quando nós oramos em coinonia, quando nós oramos em união. O Salmos 133 já diz: quão bom, quão maravilhoso que os irmãos vivem em união. Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Porque na união, ó Deus derrama a bênção. Nestes dias estamos a passar por momentos a nível mundial em que a igreja está sendo perseguida, está sofrendo um grande ataque. É uma guerra desenfreada contra a igreja do Senhor. O que tem que acontecer? Assim como aconteceu com o povo judeu, com os judeus, eles uniram-se, proclamaram jejum e oração, oraram a favor do povo, e Deus livrou este povo. Assim como aconteceu com Josafá, Josafá proclamou jejum geral e oração. Clamaram a Deus e Deus livrou o povo de Josafá. Assim também deve ser com o povo de Deus. O povo de Deus deve se unir, deve unir as forças, orarem em coinonia, entenderem-se, unirem-se, orarem, encontrarem-se num só espírito para destruir o inimigo que é comum, o Satanás, aquele que vem contra a igreja do Senhor. Quando está-se a passar por uma situação, não é tempo de apontar dedo e nem é tempo de cada um olhar para o seu umbigo. Mas é tempo de deixar as diferenças e unirem-se para destruir o inimigo comum. Aleluia! Quando a igreja levantar-se em união, este inimigo não terá poder para agir, porque a oração em união, a oração em concordância, esta oração tem muito poder. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que concordarmos, tudo aquilo que concordarmos, que acordarmos aqui na terra, será concordado no céu.
É o que a Bíblia diz. Então, toda coisa que nós concordarmos aqui na terra em oração, lá no céu é amém. Aleluia. Também, indo também a vida prática, ao exemplo prático, nos nossos lares, nossas famílias. Nós percebemos muitas vezes que existe um inimigo que tenta destruir a família. E quando a família é destruída, está tudo acabado. E quando Deus usa a família, é a vitória e o inimigo fica destruído. Então, o que a família tem que fazer? Tem que desenvolver o hábito de orar em união. Tem que desenvolver o hábito de orar em concordância. Não importa se o teu filho tem 5 anos, tem 15 anos, tem que orar em concordância. Enquanto ora, os outros vão dizendo amém, amém. Oração em concordância. Amém não é uma simples palavra. Amém significa eu concordo com o que estás a dizer. Eu concordo e assim seja. E quando é assim aqui na terra, no céu também será concordado, será acordado no céu. Aleluia. É a Bíblia que diz: a oração em concordância é uma oração muito poderosa. Aconteceu com a Esther. Ela convocou o povo todo para se unir e estar em oração em concordância. E a Esther conseguiu o favor de Deus e conseguiu que se anulasse o decreto contra o povo judeu. E a história virou contra o seu inimigo, o Amã. E assim também será conosco, será comigo, será contigo. Será com a sua família. Se unirem as forças em oração, o inimigo ele é derrotado. Porque o inimigo consegue vencer aonde não há união. É por isso que a primeira coisa que Satanás faz quando quer destruir uma nação, quer destruir uma igreja, quer destruir uma família, ele primeiro coloca separação, coloca desentendimento na família, porque assim ele pode agir livremente. Aleluia! Toda vez que notarmos que existe este tipo de ação demoníaca nas nossas vidas, na nossa família, e até a nível da igreja, pastor luta com pastor, crente luta com crente. E sabe de uma coisa? O diabo é unido. Eles são unidos. Nas suas diferenças, eles são bem unidos. Então é necessário nós também usarmos a sabedoria, unirmos as nossas forças, orarmos em coinonia, estarmos unidos, porque até há um provérbio que diz: a união faz a força. A união faz a força. Essa é uma palavra muito poderosa. Aleluia. Quando uma nação fica sem Deus, esta nação é destruída, esta nação é uma nação fracassada, é uma nação perdida. A Bíblia diz no livro de Salmos 33, versículo 12, diz assim a Bíblia: feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Então, como é que nós, por exemplo, também, indo a casos mais práticos, a nível mundial, a igreja está querendo ser parada. Está tentando ser parada, estão querendo calar a voz profética. Então, como é que essa nação vai sobreviver sem Deus? Como é que a tua família vai sobreviver sem Deus? Como é que você e os teus filhos sobreviverão sem Deus? Aleluia! Aleluia!
Quando há um ataque diabólico, quer na família, quer na igreja, quer a nível da nação, unam as forças e oremos em coinonia, porque a oração em concordância, esta oração tem muito poder. Aleluia. O inimigo dos judeus entrou na cova que ele mesmo havia aberto para meter Mardoqueu. Amém? Então, esta palavra que eu queria trazer para o dia de hoje desenvolva o hábito de orar em concordância. É uma oração muito poderosa e tem muitos efeitos. Deus abençoe a sua vida. Eu quero declarar palavras de oração para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em prol desta palavra, Senhor, eu quero orar, eu quero declarar, Deus da glória, que a partir de hoje, esta pessoa, esta família que estará ouvindo esta palavra, a partir de hoje, irá orar em concordância, irá desenvolver este hábito de orar em concordância em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todo espírito que causa separação, tanto na família, tanto na igreja, tanto na nação, em nome de Jesus Cristo, este espírito seja destruído, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Eu falo união, porque assim diz a tua palavra em Salmos 133. Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, porque Deus ama a união, Ele derrama a sua bênção aonde há união. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Devolvo a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, louvor e toda exaltação. Amém. Eu sou a profetisa Hilda. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, abençoe os teus negócios, abençoe o teu trabalho, as tuas finanças. Deus abençoe e te prospere. Deus abençoe e te prospere em nome de Jesus. Deus te livre de todas as doenças, todas as enfermidades. Saiam da sua vida, do seu corpo, receba a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu oro, Pai da glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até mais e shalom.